Olá, vamos tratar sobre as questões relativas a precedentes em processo civil, ok? Então, vamos trazer aqui o gabarito do nosso questionário, 10 questões, começando da primeira que diz o seguinte: caso haja precedente judicial firmado por Tribunal Superior em julgamento de caso repetitivo, a distinção distinguishing técnica processual por meio da qual o Poder Judiciário deixa de aplicar o referido precedente a outro caso concreto, por considerar que não há semelhança entre o paradigma e o novo caso, poderá ser realizada. A pergunta, ela diz respeito, ela quer saber o conhecimento de quem é competente para fazer a análise do distinguishing. Porque é o seguinte, é assim como o overruling, essas são técnicas de afastar a incidência de precedentes sobre um caso concreto. Então, a pergunta aqui, ela vai exigir o conhecimento do seguinte: o examinador quer saber, um órgão monocrático ele é competente para afastar esse precedente com base nessas técnicas ou não? É necessário um quórum qualificado, é necessário um órgão colegiado, ou é necessário que o pleno se manifeste? É isso que precisa ser compreendido. E aqui nós invocamos o enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Essas questões de precedente frequentemente exigem o conhecimento da jurisprudência. E não foi diferente essa questão. O enunciado 306 diz o seguinte: o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou o tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa. Esse é o enunciado esse é o enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Então, ao contrário do que pode parecer, não é necessário um quórum qualificado para a aplicação dessas técnicas. Conforme diz a letra A decisão de qualquer órgão jurisdicional poderá afastar o entendimento predominante daquele tribunal dentro das condições estabelecidas no enunciado aqui, que é a fundamentação adequada do caso. Acaba sendo um pouco flexível, né? É necessário ver no caso concreto o que será considerado adequado e o que não será, para que seja objeto de impugnação, ok? Prosseguindo. A segunda questão diz: o excerto, passagem da motivação do julgamento que contém argumentação marginal ou simples opinião, prescindível para o deslinde da controvérsia, e que não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, mas pode perfeitamente ser referido como argumento de persuasão. O enunciado traz um conceito, né, de um excerto. Ele quer saber qual é a que se refere esse conceito. Então, ele traz aqui overruling. Overruling significa a superação, né, a superação de determinado entendimento. Ratio decidendi, vamos observar mais à frente o conceito de ratio decidendi. Distinguishing,
que é justamente a distinção, né, que nós vimos na questão anterior? Não, né? Nós vimos o conceito que aqui está dizendo que é a passagem da motivação do julgamento, que contém argumentação marginal ou simples opinião, prescindível ou dispensável. Então, isso não é a distinção, não é a distinção que se refere ao motivo para ter elementos que vão alterar, afastar um precedente. Então, não é nem a letra A, nem a letra C. Obter dictum, stare decisis. Gente, é muito estrangeirismo, né? Vamos combinar. Mas olha, não fui eu que criei essa questão. Eu trouxe aqui da banca Fundação Carlos Chagas de 2018. Então, por mais que haja aí no ensino jurídico uma tendência de afastar os estrangeirismos, né? A gente não fala aí mais na tutela provisória do fumus boniuris, do periculum in mora, a gente tenta traduzir, não adianta, é necessário que os senhores conheçam as expressões estrangeiras, porque elas ainda são requisitadas para o trabalho jurídico dos senhores, né? Que é uma prova para defensor e que trouxe todas essas questões. Então, vamos lá, passo a passo. O overruling e o distinguishing nós já vimos nas outras questões. Agora, vamos conceituar aqui os demais termos, para que os senhores já fiquem aí com conhecimento. Gente, ratio decidendi significa razão de decidir, como o latim já provoca, né? E são os fundamentos que o juiz utilizou como determinantes dessa decisão. Esse conceito ele se contrapõe ao obter dictum. Obter dictum justamente é o gabarito da questão, e o conceito é esse excerto que foi enunciado aí na cabeça, né, no caput, para manter o estrangeirismo, que foi descrito no enunciado. Obter dictum refere-se à parte da decisão que é considerada dispensável. Então, aqui, como disse, é prescindível, que o julgador disse por força da retórica, não importa em vinculação para os casos subsequentes, são argumentos que complementam o raciocínio. Então, assim, a ratio, para facilitar o aprendizado, ratio decidendi é justamente o fundamento principal, a espinha dorsal do argumento. Agora, obter dictum é aquela colocação complementar que pode ser dispensada, tá ok? Então, qual é a força disso? A força justamente sobre a vinculação do precedente, a lógica que se tenta manter ali no microsistema, né, de precedentes, de vinculação dos tribunais. Essa lógica, ela acompanha a ratio decidendi. O obter dictum não é tão requerido. Nós colocamos aí à disposição dos senhores um texto que ele ilustra alguns casos para que os senhores identifiquem no caso concreto o que vem a ser um e o que vem a ser outro, tá bom? Então, assim, nessa questão, o gabarito fica como a letra D. Próximo. Com base na lei e na jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item subsequente quanto à fundamentação das decisões judiciais. Apenas há de se falar em fundamentação deficiente da decisão que houver deixado de realizar distinção em relação a precedente ou a sua superação, se houver a manifestação das partes. Então, o problema aí é justamente essa restrição, né? A fundamentação deficiente, ela não depende de manifestação da parte. Então, assim, por força do artigo 489, parágrafo 1º,
qualquer decisão judicial, ela vai ser carente, ela é considerada carente de fundamento se não tiver a correta exposição da distinção ou da superação. Qualquer decisão judicial, não apenas aquela que a parte se manifestou nesse sentido, ok? Então, assim, é importante que se identifique e seja sanado esse problema para manutenção da lógica de precedentes que o nosso ordenamento jurídico busca preservar. Então, o gabarito está errado nessa questão. Vamos para a quarta questão. Diz o seguinte: sobre o sistema de precedentes no ordenamento processual brasileiro, objetiva a eficácia, tem que ler do enunciado, né? Sobre o sistema de precedentes adotado pelo novo Código de Processo Civil, é errado, incorreto afirmar que, letra A, o sistema de precedentes no ordenamento processual brasileiro objetiva a eficácia persuasiva que dita a conotação do Instituto para todo o judiciário. Então, o sistema de precedentes, ele tem justamente essa eficácia persuasiva ou seria uma eficácia vinculante? A princípio já suscita essa dúvida, né? Vamos prosseguir na próxima alternativa. O conceito de ratio decidendi, aí vem o que a gente trabalhou na questão passada, mostra que é a tese jurídica suficiente a decidir o caso concreto e não a parte que é a tese jurídica suficiente a decidir o caso concreto e não a parte dispositiva da decisão que produz a eficácia vinculante. Questão difícil, hein? Mas é uma importação do direito americano chamado Holden, que tenta fazer realmente aumentar essa força da ratio decidente no sistema de precedentes. Os senhores observem aí que a gente não está tratando da parte dispositiva, que é realmente a parte recorrível, que é a parte que se procura manter na via ordinária dos processos. O sistema de precedentes é um sistema que para nós aqui da Civil Law é de difícil implementação. Então, assim, é um sistema que valoriza muito essa lógica argumentativa e essa razão do fundamento para tentar estabelecer uma coesão em todo o ordenamento jurídico. Não é simples, sob o risco de engessamento, justamente existem essas técnicas aí de overruling, de distinction, para que não haja o engessamento, mas a ideia é a manutenção da segurança jurídica. Daí que sim está correta a ratio decidendi, ela sim vai ser a parte, digamos assim, que vai ter a força para orientar os demais precedentes. Bem, vamos para a terceira questão. A princípio, o gabarito seria a letra A, porque o nosso sistema de precedentes, ele não seria persuasivo, ele seria vinculante. A ideia é você manter a força vinculante daquele precedente. Não é uma força assim, de orientação, né? Que o juiz ele pode escolher, tem esse precedente, mas eu posso abrir mão dele. Não é essa a ideia dos processos nos tribunais, não. É se manter uma lógica sistêmica, portanto seria uma lógica vinculativa. Então, a princípio, é a letra A. Então, vamos agora para a letra C.
Letra C diz: a principal justificativa da utilização pragmática dos precedentes é ditada pelo princípio da universalidade ou justiça formal para fins de tratamento isonômico. É o que nós falamos na questão dos fundamentos, da ratio decidente, do porquê que se dá essa força aos fundamentos. Justamente pela questão da isonomia, tratar igualmente casos iguais. Então, se cada juiz for colocar em cada caso a sua opinião, sua ideia de bom senso, é possível que haja uma quebra dessa isonomia, que é justamente o objetivo que o precedente tenta evitar. A existência de um precedente, de um sistema que o mantém, ela justamente viabiliza esse tratamento isonômico das partes, certo? Bem, por último, tem aqui, nós estamos procurando a errada, então essa está correta. Vamos ver agora a letra D, se há algum erro. O obter dictum não se presta para ser invocado como precedente vinculante em caso análogo, embora possa ser perfeitamente referido como argumento de persuasão. Justamente, essa ideia de persuasão versus vinculação é uma ideia que vai estar sempre presente no esquema dos processos nos tribunais. Porque a persuasão, ela visa orientar a parte, orientar, no caso, o juiz, né, o órgão jurisdicional, num determinado sentido, mas não tem força vinculativa. Por outro lado, a força vinculativa da ratio decidendi já não deixa tanta margem de flexibilidade para o juízo, certo? Então, tá certa a alternativa D. Como nós estamos procurando a errada, nós temos aqui que a errada é a letra A, portanto é o gabarito da nossa questão. Vamos encerrar esse vídeo por aqui para não ficar tão grande e vamos respondendo as próximas questões nos próximos vídeos.